Os céus de Israel estão mais uma vez sob ataque, com sirenes soando por todas as cidades e forçando milhões de pessoas a buscar refúgio em abrigos. Nos últimos dias, uma onda de ataques coordenados pela facção extremista conhecida como Houthis intensificou a violência no Oriente Médio, deixando um rastro de destruição e incerteza. A facção, que opera em regiões de difícil acesso, tem utilizado foguetes de fabricação própria para atingir tanto áreas militares quanto civis, desafiando as defesas israelenses e ampliando o impacto humanitário do conflito. Em Tel Aviv, um dos epicentros da crise, a destruição está por toda parte. Um foguete atingiu um complexo residencial, deixando dezenas de famílias sem lar. Entre os escombros, equipes de resgate trabalharam durante horas para encontrar sobreviventes. Miriam Cohen, uma das moradoras do local, relatou o momento do ataque com a voz embargada. Estava na cozinha quando ouvi a sirene. Corri para o abrigo, mas o impacto foi tão forte que parecia que o prédio inteiro ia desabar. Enquanto Miriam sobreviveu, outras famílias não tiveram a mesma sorte. Entre as vítimas, crianças que estavam em casa no momento do ataque e idosos que não conseguiram se proteger a tempo. A tecnologia de defesa de Israel, conhecida como Domo de Ferro, tem sido crucial para interceptar a maioria dos foguetes lançados. Porém, mesmo com sua alta taxa de eficácia, alguns projéteis conseguem escapar, causando danos significativos. Nas ruas, o clima é de constante tensão. Pais retiram seus filhos das escolas, com medo de que um ataque ocorra a qualquer momento. Mercados estão quase vazios, e os abrigos antiaéreos se tornaram um local mais frequentado em muitas comunidades. Os Houthis justificam suas ações como uma resposta ao que chamam de opressão em territórios ocupados. Suas mensagens, transmitidas por canais clandestinos, defendem que os ataques são parte de uma resistência legítima contra Israel. No entanto, a destruição causada por seus foguetes vai além de alvos militares, atingindo civis e ampliando o sofrimento de pessoas inocentes. Do outro lado, o governo israelense intensificou suas operações militares em resposta, realizando ataques aéreos em territórios controlados pelos Houthis. O primeiro-ministro afirmou que o país não ficará de braços cruzados enquanto sua população é atacada, reforçando a determinação de Israel em proteger seus cidadãos. Essas operações, no entanto, geram críticas da comunidade internacional. Grupos humanitários alertam para o impacto devastador nas populações civis, tanto em Israel quanto nos territórios controlados pelos Houthis. Organizações como a ONU pedem moderação, temendo que a escalada da violência possa resultar em um conflito ainda maior. Enquanto isso, líderes globais tentam mediar negociações, mas a falta de confiança entre as partes envolvidas dificulta qualquer avanço significativo. A crise também está provocando uma divisão nas opiniões globais. Países aliados de Israel, como os Estados Unidos, reafirmaram seu apoio à segurança do país, mas pediram cautela nas respostas militares. Na Europa, as reações variam entre condenações aos ataques dos Houthis e críticas às ações de retaliação israelenses. Já no mundo árabe, a postura é ambígua, com algumas nações condenando os ataques extremistas, enquanto outras expressam solidariedade à causa dos Houthis. O impacto humanitário é devastador. Dados preliminares indicam que os ataques já deixaram centenas de mortos e milhares de feridos. Em Israel, hospitais estão sobrecarregados com vítimas dos foguetes e com o trauma psicológico de viver sob constante ameaça. Nos territórios controlados pelos Houthis, a situação é igualmente alarmante, com escassez de alimentos, água e medicamentos agravando o sofrimento da população local. Crianças são especialmente vulneráveis, enfrentando não apenas ferimentos físicos, mas também o trauma emocional de crescer em meio à guerra. Enquanto os ataques continuam, o futuro da região parece cada vez mais sombrio. O conflito atual é apenas mais um capítulo em uma história marcada por décadas de tensões e hostilidades. Apesar dos apelos internacionais por paz, a realidade no terreno é de medo e incerteza. Civis, tanto em Israel quanto nos territórios controlados pelos Houthis, pagam o preço mais alto dessa guerra, enquanto líderes políticos e grupos armados seguem presos em um ciclo de violência que parece não ter fim.